Bom dia, igreja amada do Senhor Jesus. Amém. Você percebeu Deus falando? Quantas coisas Deus já está ministrando e já ministrou aos nossos corações com essa festa. Deus nos alegrando, nos dando um coração grato, um desejo de agradecer. Que ambiente gostoso esse ambiente na presença de Deus. Que coisa boa. Com os amigos, titios, vovôs, que delícia. Muito bem-vindos, como é bom todos vocês aqui, como é bom estarmos juntos. Só estou aqui vendo o que exatamente Deus quer falar diante do que está escrito aqui. Jesus Cristo é Senhor? Amém. Então vamos responder com essa frase que eu estou falando. Jesus Cristo é Senhor? Jesus Cristo é Senhor da igreja? Jesus Cristo é Senhor da minha vida? Aleluia! Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Em toda a história bíblica, em toda a história da humanidade, nós vemos o Senhor, o Deus Trino, o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, o Rei das nações, levantando líderes, autoridades. O primeiro parece que não deu muito certo. Será que Deus errou? O Adão. Não deu muito certo. Não sei quem errou. Ele fez escolhas erradas. Quem o constituiu errou? Esse Deus, o Rei das nações, Ele tem levantado, porque é Ele que constitui toda a autoridade. Amém? Nós cremos nisso, nós cremos. E na história do seu povo e na história da humanidade, Deus tem levantado reis bons e reis maus. Ele tem constituído para cumprir o seu propósito, o propósito dele. Ele tem permitido, como o pastor Shinobu, não sei se falou ou orou, que o mundo jaz no maligno, que Satanás tem atuado para matar, roubar e destruir, mas ele não é o rei. O rei das nações, o rei e senhor, é o nosso Deus. Então, autoridades têm sido levantadas pelo nosso Deus, boas ou ruins, para cumprir os propósitos de Deus, de ensinar, de disciplinar, de espalhar, de juntar. Deus tem cumprido os seus propósitos. Deus levantou reis maus para castigar seu povo que pecou. Reis bons para ajudar seu povo a voltar. E o propósito de Deus, o grande propósito de Deus, quando nos fez, e esse levantar de liderança sobre o povo, qual é o grande propósito? Ser nosso Deus. Comungar conosco. Ter comunhão com a gente. Se relacionar conosco como Pai. E estar conosco por toda a eternidade. Esse é o propósito de Deus. Ao nos criar, ao colocar lideranças, autoridades sobre nós, ao nos entregar autoridade para obedecer e fazer aquilo que Ele mandou. O Rei das nações, aquele que reina, aquele que Jeremias falou lá em Jeremias 10:7, quem não te temerá, ó Rei das nações? Que João, lá em Apocalipse, falou um cântico que a gente gosta muito. Grandes
e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. O nosso Deus é o Rei das nações, é o Deus que governa. Já foi ministrado aqui, não temos que temer, seja o governo que Ele levantar, que Ele constituir, porque o nosso Deus é Ele que governa, Ele é o Rei das nações. Isso que nós temos cantado aqui. E a nossa segurança está nele. Por conta de reis bons e reis maus, vem acontecendo situações na humanidade, e Deus querendo trazer o seu povo de volta, e Deus querendo que toda a humanidade, que o mundo o conheça, Ele vem continuando com o seu plano. Ele não desiste. Satanás tentando destruir, tentando espalhar, e Deus com o seu plano, levantando governo. E aí Ele manda seu Filho. O Deus da glória se encarnou, sofreu, se humilhou, estando nessa terra, cheia de pecado, que nós pisamos, sofreu, morreu pelos nossos pecados, nos comprou, nos resgatou, morreu por toda a humanidade, morreu por todos, se entregou, porque a condenação era, aquele que pecou está separado de Deus. E a partir de Adão, todos nós pecamos, nascemos no pecado, é o que a palavra diz. Todos pecaram e foram separados de Deus. E Deus envia o seu Filho, o Deus da glória, o grande Deus, se humilhou e se encarnou. Nos comprou, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 7, 23, vocês foram comprados por alto preço. Pedro também fala, não foi com ouro nem prata, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus. Fomos comprados. E os que crerem, o Senhor morreu e quer que todos sejam salvos, todos estejam com Ele por toda a eternidade, todos tenham a intimidade, a amizade com Ele como filho. Esse é o propósito de Deus. Mas a palavra de Deus diz que os que crerem em Jesus Cristo, lá em João, capítulo 1, versículo 12, João fala, Ele veio para os seus, para os judeus, mas eles não creram, não o receberam. Eles o condenaram à morte. Mas a todos os que creram e receberam o Senhor Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Jesus Cristo, através da sua morte, da sua ressurreição, eu creio, crer em Jesus. O que é crer em Jesus? Creio que sou pecador, que eu realmente merecia a morte, e Ele morreu pelos meus pecados. E eu entrego a minha vida a Ele. Eu o recebo como Salvador, aquele que me salvou dessa morte eterna, dessa separação de Deus. E para ser também, além de Salvador, Senhor, dono, aquele que rege, aquilo que nós falamos, Jesus Cristo é Senhor e dono da minha vida. E essa decisão, essa escolha de crer, primeiro conhecer, através de ouvir, através da sua palavra, a nossa condição de pecado, e depois escolher, decidir, essa foi a maior e mais importante escolha e decisão da sua vida, da minha vida, da nossa vida, da vida de um ser humano. É uma decisão eterna. E o Deus, o Rei das nações, o Senhor Jesus, confiou a você e a mim essa decisão. E se alguém que eu amo decidir não crer nesse Deus, eu não vou odiá-lo, porque Deus confiou que ele tem a condição de escolher.
Deus confiou a você e a mim a escolha e decisão mais importante do que qualquer outra. Qualquer outra, de você foi crescendo, de você estudar, de você constituir família, o seu trabalho, a sua profissão, qualquer outra escolha. Essa que estamos agora, nesse dia de hoje, escolher o nosso presidente, tão importante. Mas a escolha mais importante, a maior e mais importante escolha, Deus confiou a você. Então, podemos crer e confiar que as outras escolhas, Deus dá perfeita condição e capacidade para o meu irmão escolher, mesmo que ela seja diferente de mim? Porque nós que temos crido e escolhido a eternidade, estar para todo sempre com o Deus eterno, o Rei das nações, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, nós temos andado e caminhado e amado queridos nossos que não têm feito essa escolha. Porque nós não vamos, não cabe a nós, não compete a nós convencê-los de que a escolha que eu fiz nós sabemos que é a melhor. Porque é eterna, é uma questão de vida ou morte. Mas nós não estamos enfiando uma faca no pescoço dele ou um revólver para convencê-lo. Nós não podemos fazer isso. E essa é a maior e mais importante escolha. E nós fizemos essa escolha, os que creram, essa foi a maior. E através dessa escolha, nós nos tornamos filhos de Deus, família, corpo, igreja, um povo, como Pedro falou, falando lá do sacerdócio, da nação, comparando com como Deus nomeou o seu povo. Agora, igreja, nós somos povo de Deus, corpo de Cristo. Quem é o Salvador, o dono e Senhor da igreja? Jesus Cristo é o Senhor. Amém? O Deus Filho, o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Como sua igreja, somos aprendizes. Somos discípulos. Para quê? Para nos tornarmos semelhantes a Ele. Esse é o plano de Deus Pai. Nós cantamos aqui, tu fazes que tudo coopere para o seu bem. Nós cantamos esse texto, que é Romanos 8, 28 e 29, nós cantamos. E o plano, seguindo essa parte que nós cantamos, Deus age, Deus faz que tudo coopere para o bem. Porque o seu propósito é que aqueles que creram nele, que confiam nele, se tornarem parecidos, semelhantes ao seu Filho Jesus. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, ser semelhante a Jesus. Somos igreja, aprendizes, discípulos de Jesus, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. E um pouquinho antes da sua morte, quando Jesus se reúne com seus discípulos, quando naquele lava-pés, no capítulo 13 de João, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, que eu creio que é para nós, aprendizes, discípulos, que estamos caminhando para nos tornarmos cada vez mais com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu vou ler os versículos 34 e 35. Você já conhece de cor. Por isso diante do que ele está fazendo, explicando e ensinando, depois de lavar os pés e perguntar, vocês entenderam o que eu fiz? Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. O alvo de Deus é o mundo. Nós estávamos no mundo e Ele nos alcançou. E Ele quer que nós nos amemos, para que o mundo conheça, para que o mundo saiba que Deus é esse. Por que esse mandamento é novo?
O antigo, que está lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 28, ele diz: amarás teu próximo como a ti mesmo. O que é novo nesse mandamento de Jesus aí? Um novo mandamento vos dou. O que é novo nesse aí? Isso antes de morrer, ele dá esse novo mandamento. Depois que ele morre e ressuscita, aí ele dá a grande comissão, né? Mas nós estamos falando do novo mandamento. O que você vê aí? Dá uma lidinha. O que é novo aí? O antigo, ame teu próximo como a ti mesmo. E o novo, ame o teu próximo como eu vos amei. Aí está a questão. Como eu vos amei. Eu li um comentário na Bíblia de Estudo, Bíblia Brasileira de Estudo, do século 21, que eu achei muito interessante, que ele fala assim: a medida agora é cristocêntrica. Não é como eu amo ou deixo de amar a mim mesmo, mas é como Jesus me amou e como Jesus me ama. A medida agora é cristocêntrica, é o único amor que pode manter a comunidade de cristãos unida. Só Jesus Cristo. Nenhum governo, nem antes nem depois, conseguiu nem vai conseguir manter a comunidade cristã unida. Só Jesus Cristo. Então a medida do amor agora é cristocêntrico. Não é aquilo que eu entendo de amor, aquilo que eu interpreto, aquilo que eu recebi ou deixei de receber. É cristocêntrico. Como eu vos amei. Ah, Senhor, eu não sei, eu não sinto. Então eu preciso, eu quero buscar esse amor. Como que Ele me amou? Ele se humilhou, como nós falamos aqui. Ele se humilhou, veio nessa terra. Um amor que se humilha pelo outro, por nós. E se Ele mandou que é para fazer como eu amei, então pelo outro eu me humilho. Eu não quero sempre ganhar a discussão. Eu estou certo, você está errado. Esse é o amor que Jesus me amou e me ama. Se esvaziou. Paulo disse, sendo Deus. Ele é Deus, 100% Deus. Ele tomou a forma de homem para ir morrer numa cruz por nós. Se esvaziou. Sabe quem está falando aqui? Então para aí e me ouve. O amor com que Ele me amou, Ele lavou os meus pés. Ele como o mestre e Senhor. Então ama assim, Beth. Ama servindo. Ele se entregou. Ele se entregou. O Jesus Cristo, que é Senhor e Deus, o Rei das nações. O jeito que Ele me amou, Ele se entregou. E Ele está falando para mim, Beth, ama desse jeito. O que você tem feito de entrega em favor do seu irmão? Esse que anda com você e come com você à mesa é bem legal, né? Esse que pensa diferente de você e que também come com você à mesa e deveria comer. Desse jeito. Desse jeito. E perdoou. O Deus que perdoa. Assim como Ele me perdoou. É desse jeito que Ele quer que eu ame. E às vezes o problema não está nele. Ele se entregou, Ele me amou, Ele se humilhou. Às vezes eu tenho essa dificuldade de viver essa verdade, de viver esse humilhar do Senhor Jesus a ponto de se entregar. Quando estávamos cantando essa verdade, eu falei, Senhor, a minha mente não consegue alcançar essa verdade que eu estou cantando. Ela parece que fica tão pequena para mim, porque é tão enorme, tão maravilhosa. E de alguma forma, irmãos, por medo, eu não sei o que se perdeu. Nós estamos perdendo essa verdade, escolhendo, como Salomão, adorar outros, crer em outros. Isso se perdeu e começa a surgir uma coisa difícil, uma coisa estranha.
no meio da igreja do Senhor Jesus, do povo que representa o Senhor Jesus aqui na terra. Então eu preciso buscar isso, Jesus. Eu quero viver de verdade esse amor com que o Senhor me amou. O que é isso que o Senhor se humilhou? E o Senhor quer que eu me humilhe e ame com esse amor? O que é isso? Experimentar, eu quero experimentar. Essa busca, meu irmão, ela é pessoal. Ela é tipo Mateus 6,6. Lá no teu quarto, ela é pessoal. Ela também é em família, ela é no coletivo. No coletivo nós abençoamos, nós conhecemos, nós desfrutamos. Então, intencionalmente eu preciso buscar. Como discípulos, como aprendizes, eu preciso buscar. E experimentar e viver. Paulo orou lá pelos Efésios, orou pelos Filipenses, orou, mas especialmente a oração de Efésios, que eles possam compreender, experimentar esse amor. É meio maluco essa oração, que eles possam compreender esse amor que não dá para compreender, que excede o entendimento. Paulo fala isso na oração dele. E que eles possam conhecer, esse conhecer é a intimidade. É íntimo, é como quando a Bíblia fala que Adão conheceu Eva, está falando do relacionamento sexual, da entrega um para o outro. Então esse conhecer a Deus é experimentá-lo, entrar na intimidade dele e ele na nossa. É essa experiência do Deus Pai, do Deus de amor, do Senhor Jesus, o Deus Filho que se entrega. Então, você e eu precisamos buscar para poder amar. Estender esse amor, porque é isso que ele está falando hoje para nós, que eu entendo. Não tenha medo, não se apavore, seja qual for o tipo de governo. Eu sou o Senhor, eu sou o Rei das nações. E outra coisa que eu estou entendendo que o Senhor está falando, não só hoje, agora, através dessa palavra, mas eu estou ouvindo, e hoje especialmente, desde a apresentação dessas crianças, dessas orações proféticas sobre a vida dessas crianças. Papais, vovós, assistam. Deus fez uma oração, Deus deu uma oração profética sobre cada criança, porque Ele é o Senhor. E Ele está falando, Ele está agindo. Então, o que eu estou ouvindo? Que Ele é Senhor, não tenha medo. Igreja minha, igreja que eu comprei, não tenha medo. Ame como eu te amei. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Ame. Eu no centro. O que o Senhor acha, Jesus? Deixa eu rapidinho, estamos em cima da hora. Eu tenho uma história de vida, um tanto quanto difícil, hoje de muitas bênçãos, porque o Senhor tem me curado, me restaurado, mas já na fase adulta, o Senhor começou a trazer, acredito que no momento certo, num processo de cura das feridas, o Senhor começou a trazer inquietação na minha relação com o meu marido. Para nós dois já estávamos no processo e recebemos uma orientação de, agora então, vamos trabalhar, vamos em oração, escrever uma carta um para o outro, para saber se a gente tem pecado e alguma coisa que atrapalha. No meu sentimento era algo que atrapalhava assim a nossa intimidade, a nossa comunhão, aquela coisa, quando estávamos juntos assim conversando, eu pensava, será que ele está falando a verdade? Sabe, era uma coisa muito ruim que tinha dentro de mim. Não era dentro do Almir, mas era dentro de mim, e isso era muito, era Satanás querendo destruir o nosso casamento. Enfim, nesse processo de cura, o Senhor trouxe uma lembrança, nesse momento de parar e ouvir, uma lembrança que não veio do casamento, veio lá de trás da história. E eu tinha muito medo de enfrentar esse tipo de coisa. E o Senhor traz na hora certa, e eu penso e acredito hoje que Ele traz com propósito de cura. E se Ele levar a gente sem trazer algumas coisas, Ele tem propósito em tudo. Mas Ele trouxe uma lembrança muito dolorosa, e foi muito difícil trabalhar na minha relação com meu pai. E num momento de ministração, já recente, eu já estava aqui na igreja, fui participar de um momento de ministração.
Na verdade, foi quando eu fui conhecer o Veredas, eu fui com alguns irmãos aqui da igreja, naquele dia. Todo mundo já tinha ministrado, e eu falei, estou aqui só para aprender, né? Não preciso. Mas só faltava eu sentar na cadeirinha. E tudo bem, Senhor. Na hora que eu sentei, me veio assim, a dificuldade do relacionamento com meu pai. Ao mesmo tempo, uma ânsia, um desejo de que ele me amasse, de que ele curtisse meus filhos, de que ele fosse mais presente, mas uma raiva, uma coisa muito ruim. E eu já fui logo falando, é isso, o que me veio na mente é isso, 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 eu estou me sentindo assim, até agora de falar com vocês, eu já estou com raiva. E esses momentos de cura são sempre muito cheios de Deus, do Espírito, da graça, da presença. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam. E naquele amor daquelas pessoas me ouvindo, que eu não lembro as carinhas de ninguém, uma delas falou, nem lembro se era a líder, vamos pedir, vamos orar, ficar em silêncio, e vamos pedir para o Senhor mostrar para você como é que Ele vê seu pai. Certamente, Deus achava, na hora que eu fechei o olho, Deus acha ele horroroso, o pior das pessoas. Eu fiquei um tempo e só vinha esse horroroso, pior das pessoas. Mas interessante que nessa visão dele ser horroroso, lá no fundo, eu queria que ele fosse para o céu, pelo menos lá a gente se encontrava. Então eu via assim, uma pessoa bem feia, horrorosa, até queimado, sabe, tudo queimado assim, mas saía uma almazinha assim branca e subia. Ai, como eu sou boazinha, né? Ai, que linda. E o Espírito Santo falou, essa visão não é minha, não. Aí, eu pensei, deixa eu contar para elas para confirmar. Não é de Deus, não. Tinha certeza, era minha. Na hora eu reconheci a raiva que veio tudo, era como eu via e achava que Jesus via. Então, novamente, eu falei, Senhor, o Senhor sonda o meu coração. Eu quero que o Senhor mostre como o Senhor vê. Por favor, Jesus. Ficamos mais um tempo em silêncio. E aí, nós já sentados numa mesa, eu e meu pai, numa mesa, não sei se na minha casa, na casa dele. Ele aqui na cabeça, eu do lado. Ele bem arrumado, bem bonito. Jesus do lado dele. Com a mão assim no ombro dele, ele todo bonitão, cheiroso, que ele era assim mesmo, bem cheirosão. E aí Jesus com a mão nele, vinha assim um pensamento, como se Jesus estivesse falando, esse é o meu filho amado, por quem eu morri e em quem eu tenho prazer. Meu Deus, foi um pranto de alegria, foi um momento glorioso, aquela raiva foi saindo, e assim um pensamento, se Jesus ama ele assim, então acho que eu devo amar também, né? E uma libertação, eu posso amar esse homem. Vocês sabem, gente, quando veio a lembrança, eu pensava assim, não, mas eu não posso amar uma pessoa que faz uma coisa dessa. A ministra, entendeu? A ministra de cura pensava isso. A pessoa ferida, né? Deus estava curando a pessoa ferida. E naquele momento, eu posso amar esse homem. Ai, que coisa boa. E o Senhor começou a colocar um amor. Eu já tinha saudade, de vez em quando eu ligava, mas era diferente. Era diferente, irmãos. E um dia, quando a Liana estava pregando aqui um sermão de Dia das Mães, o Senhor mostrou para mim como eu estava livre para amar os meus pais. Eles já estavam perdoados por Deus, por mim, amados. Então, Deus faz isso. E se está difícil, quando eu olho para o irmão, falo assim, Jesus, como é que o Senhor vê esse meu irmão? Que age, que pensa, que fala diferente de mim. Isso é um amor cristocêntrico. O meu amor era baseado lá, naquelas coisas que eu preciso encarar, entregar para Jesus. Porque às vezes isso é o que impede de eu experimentar o amor de Deus. Então, como que o Senhor me amou? Eu quero isso para mim. Amém. Vamos orar. Rei dos reis, Rei das nações, Senhor dos senhores. Louvado seja o teu nome.
pelo que o Senhor tem falado na tua igreja, pelo que o Senhor tem agido. Essa celebração, essa festa de amor, de gratidão, poder adorar o Senhor com verdades tão profundas que a nossa mente não alcança. Obrigada, Senhor, por tua palavra revelada. Obrigada por falar conosco. Que o Senhor continue ministrando na forma como cada um pode compreender a verdade da tua palavra. A tua palavra é a verdade, o Senhor é a verdade. E que as mentiras que a gente acredita caiam por terra, que o Senhor venha com cura nas nossas emoções, na nossa alma. Cura, Senhor, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, nos ajuda a obedecer essa palavra do Senhor.